Agora me diga, qual seria o motivo para matar padrasto e enteado no distrito de Bebelândia, na cidade de Santa Rita? Esse crime aconteceu numa granja onde esse homem trabalhava como caseiro e o enteado dele, tratado como filho, foi até lá visitá-lo. Lucas Macieira, ao vivo, vai trazer as informações para a gente, contar como é que está essa investigação da polícia. Né, Lucas? Boa tarde para você. Olá, Danilo. Boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. É exatamente isso, né? Inclusive, eles são tratados como pai e filho, né? Mas como você bem destacou, na verdade são padrasto e enteado, porque o Wellison foi criado pelo seu João desde muito criança e por isso existe essa relação realmente entre os familiares. O seu João Ferreira é tratado como realmente o pai do Wellison, né? Isso aconteceu ali no início da noite de ontem. Eles estavam chegando ali no sítio Aterro, né, que fica ali no distrito de Bebelândia, em Santa Rita, onde o seu João morava lá. O filho dele, né, o enteado, o Wellison, morava em Bebelândia. Ele vivia já sozinho há cerca de 2 anos, inclusive tinha um relacionamento, mas fazia parte da rotina dele todos os dias passar lá no sítio, lá na granja onde o seu João morava com seus outros filhos e trabalhava desde muito cedo, né? Sempre foi criado ali também naquela região. Era um compromisso realmente ele ir até esse sítio para ajudar o pai. E ontem, quando eles estavam voltando aí para o sítio, eles foram buscar 2 filhos do seu João na escola para levar para o sítio, quando foram surpreendidos por 2 homens a pé, armados, que os renderam, os colocaram de joelho e atiraram nas costas. A nossa equipe esteve ontem lá no local, na cena do crime, conversou com algumas pessoas, incluindo o delegado responsável por esse caso, o Tiago Cavalcante, e também o perito. Eles falaram um pouquinho sobre as informações que eles conseguiram colher no local. Nesse primeiro momento, a gente pode acompanhar agora na tela. O pai, ele era caseiro aqui nesse sítio. O filho, ele trabalhava, estava visitando o pai no momento em que foram surpreendidos por 2 indivíduos encapuzados. Determinaram que as vítimas se ajoelhassem e efetuaram contra eles disparos de arma de fogo. A filha, né, também estava no momento do fato, também acompanhada de mais 2 crianças, inclusive um recém-nascido, quando o pai e o irmão foram executados. A filha, os indivíduos determinaram que a filha se afastasse e efetuaram os disparos contra o pai e o filho. Segundo também as informações colhidas preliminarmente, nada foi levado, porém o celular de uma das vítimas não foi encontrado no local. Pela posição que eles se encontravam, né? Todos os 2 em decúbito ventral, né? Indicando que eles caíram para frente, não foram retirados do local, e a quantidade de tiros que eles receberam na região das costas e na região da cabeça, indicando, e alguns em posição assim inclinada, né, em diagonal, indicando que realmente foram efetuados disparos de cima para baixo. O calibre, nós identificamos só estojos de calibre 380. E pela fala do perito, realmente reforça, né, essa tese de que eles foram executados, né, pela dinâmica em que esses disparos aconteceram e também pelas informações que foram passadas pelas testemunhas que estavam ali no local à Polícia Civil assim que eles chegaram na cena do crime. E aí levanta muitas dúvidas, né? Por que essas pessoas teriam, esses suspeitos, né, teriam essa vontade, esse desejo de assassinar o seu João Ferreira e também o Wellison? Todo mundo ficou se perguntando isso, principalmente a família, porque eles alegam que nenhum dos 2 tinha nenhum tipo de desavença com ninguém, que não vinham sofrendo ameaça, pelo menos não tinham conhecimento de nada nesse sentido, e que também não eram envolvidos com nada errado, não eram envolvidos com o universo do crime. A gente conversou mais cedo, aqui mesmo no IML, com um parente muito próximo também do Wellison, esse jovem de apenas 19 anos de idade. Vamos acompanhar o que foi que ele disse sobre o histórico, sobre quem era esse jovem. O Wellison era uma pessoa, né, menino bom, né? A gente nunca soube de coisas erradas dele. E a rotina dele era trabalho para casa, de casa para o trabalho. E a família tá, né, sem explicação, saber o porquê aconteceu isso aí com ele. A rotina dele era sempre também ir lá na casa do pai dele, onde aconteceu isso aí, quase toda tarde.
quando ele vinha do trabalho, ele tinha a obrigação de ir lá visitar o pai lá, dele, né, o padrasto no caso lá. Aí ontem, né, aconteceu esse fato aí. E o senhor imagina o que é que poderia ter motivado isso, o porquê de terem executado eles dois? A família, né, não reconhece nada de errado sobre que tenha motivado isso aí, não. E nunca teve também histórico de briga, desavença, não estavam sendo ameaçados? Não, nunca relatou nada disso, não. E olha só, o seu João, né, ele era o pilar dessa família, ele era o provedor, era a pessoa que sustentava ali a casa. Ele tem 5 filhos, deixou 2 netos, era um homem muito trabalhador. A gente conversou também com um parente próximo do seu João Ferreira, falando sobre como ele era e também a dor da família, né, que está realmente sem entender o que aconteceu e também indignada, né, com o que a violência urbana acabou fazendo com eles. Neto, afinal de contas, ele estava com 2 netinhos, estava com um recém-nascido, um outro mais pequenininho, e mais 2 filhos que ficou mais grande. Aí chegar uns elementos desse, tirar a vida de uma família, bem dizer, uma família completa, vai ficar uns filhos sem pai, sem mãe, infelizmente a mãe dele faleceu já faz um bocado de tempo. Aí fica triste para umas crianças dessas viver com quem? Porque a família já é toda família humilde, não tem condição de manter, aí é dolorido. É bárbaro, é feio, a violência é grande, o desgaste é grande, é pai de família morrendo por nada, sem motivo, entendeu? E isso é uma dor grande para nós que somos pai de família, que eu sou pai de família também, eu não sei, Deus é quem sabe, mas graças a Deus eu também não tenho envolvimento com nada, mas a gente hoje em dia está na mão de Deus. Porque a coisa, a bandidagem está grande, está matando no nada. Muito triste, né? E olha só, a liberação dos corpos aqui no Instituto de Medicina Legal, no bairro do Cristo, já começou esse processo, mas tanto o seu João quanto o Ellison também ainda não foram liberados, estão ainda aguardando uma questão burocrática aqui de identificação para que esses corpos sejam liberados, para que a família possa fazer essa despedida. A gente conseguiu confirmar, né, conversando com eles, e que eles serão enterrados ainda na tarde de hoje, às 4 horas da tarde. Essa é a previsão, né, mas ainda precisa saber como é que vai ser essa liberação aqui no IML, mas eles vão ser enterrados em Olho d'Água, ali um distrito de Capim de Mamanguape, né, uma cidadezinha onde os pais do seu João foram enterrados. Enfim, todo esse processo de despedida vai acontecer a partir das 4 horas da tarde. Um caso muito triste, né, Danilo, de uma família que tem que conviver com a dor dessa perda dupla, nesse duplo homicídio, e agora a gente espera que as autoridades, né, possam realmente avançar com as investigações e consigam realmente entender o que é que aconteceu, por que eles foram assassinados e principalmente quem fez isso com essa família. É isso, Lucas. Afinal de contas, essa história até agora, obrigado para você, é um grande mistério. Isso porque os depoimentos que a gente ouviu, Lucas Macieira conversou com familiares, pessoas que conheciam os dois, né, o padrasto e o enteado, dizem que eram pessoas boas, trabalhadoras, que não tinham inimigos, que não tinham envolvimento com o tráfico de drogas, que nunca tiveram passagens pela polícia, que não tinham problemas com a justiça. Era um senhor muito trabalhador que se esforçava demais para sustentar, para prover essa família, e um rapaz que tinha como obrigação sempre ir até essa granja para ajudar o padrasto na lida, lá no trabalho braçal que ele exercia nessa granja. É muito estranha a forma como aconteceram essas execuções, porque as vítimas foram obrigadas a se ajoelhar para que fossem mortas. Parece cena de filme, né? Aqueles filmes de briga de quadrilhas, de facções rivais, de gangues lá nos Estados Unidos, no México, esse negócio assim. Mas aconteceu aqui em Bebelândia e sem muita explicação. Nada foi levado da granja. Os bandidos foram lá exclusivamente para executar, talvez, apenas um dos dois. E aí o outro estava perto. Infelizmente, pagou o pato também. Ou então, esses bandidos foram para matar justamente as 2 pessoas. A polícia está investigando e a gente continua acompanhando tudo de perto.